Mato Grosso, desde sua emancipação política, social e econômica, tem sua história cheia de civismo, espírito combativo e ambição. No período colonial, sertanistas e militares vencendo distâncias, natureza áspera, oposição de povos que disputavam o mesmo espaço, portugueses e espanhóis, deve ser compreendida como o capítulo de nossa formação territorial que não admitia fracos e tímidos, exigia sim coragem e fé capazes de grandes feitos. Essa história vem sendo escrita pelos que dela participaram diretamente, criando-a nos seus lances mais fortes e pesquisados por estudiosos, constituindo o processo histórico e político de Mato Grosso. Muito antes de ter cidadania, o Brasil já fazia eleições. A primeira vez que se votou por aqui foi logo após a chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral. Em pouco tempo, os povoados tinham tantos problemas que exigiam o mínimo de autoridades. Em 1532, a Vila de São Vicente foi às urnas escolher o Conselho Municipal e o direito aos votos que era só dos portugueses. As câmaras municipais eram bem diferentes das que temos hoje. Compostas por juízes, vereadores, procuradores e tesoureiros, eles cobravam impostos e faziam a administração da vila. As câmaras de vereadores, elas são as mais antigas instituições democráticas do mundo. As nossas câmaras têm origem nas câmaras portuguesas da Península Ibérica e elas se instituíram lá a partir da ocupação da península pelas tropas romanas. Por todo o século XVIII, as câmaras de vereadores do Brasil, elas tiveram como base exclusiva os modelos portugueses. Por quê? Porque Portugal, até hoje, não tem prefeito municipal. Lá não existe a figura do prefeito. Lá só tem a Câmara, o presidente da Câmara é o gestor municipal. É o chefe do Poder Executivo pelo prazo que ele fica como presidente da Câmara. Em 1828, nós tivemos uma lei que criou o atual sistema municipalista, onde com uma separação mínima de poderes, com dois poderes, o Legislativo e o Executivo. Aí começaram os alcaides, os prefeitos, enfim, o modelo que nós temos até hoje aqui. A Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá foi instituída em 1º de janeiro de 1727. Os atuais vereadores de Cuiabá são herdeiros de toda uma tradição histórica, cultural, desde 1727 e ininterruptamente. Os Anais do Senado da Câmara de Cuiabá, um livro de relatos dos acontecimentos da Vila Real do Bom Jesus do Cuiabá, uma imposição do governo colonial às câmaras municipais de cidades importantes, uma preciosidade da historiografia mato-grossense. Um fato interessante sobre elas, que eles foram obrigados a fazer, mediante uma cédula real, uma determinação do rei, da rainha de Portugal à época, um histórico da cidade. E eles fizeram durante muitos anos os anais do Senado da Câmara de Cuiabá, onde eles registravam no fim do ano, ou talvez no começo do ano seguinte, tudo de importante que ocorreu naquele ano na cidade de Cuiabá. E um detalhe, isso salvou a memória social, a memória histórica de Cuiabá. Em 1911, a Câmara de Cuiabá, que era aqui na Praça Alencastro, onde hoje é um posto de arrecadação da prefeitura, bem em frente ao palácio, existia ali a Câmara. A Câmara pegou fogo e queimou-se todo o arquivo histórico da cidade, desde aqueles primeiros livros de registros, o que foi uma perda lamentável para a historiografia mato-grossense. E o Estevão de Mendonça havia retirado esse livro sob empréstimo para ele poder escrever as datas mato-grossenses. E quando pegou fogo a casa,
o casarão da Câmara, esse livro estava com ele, na casa dele. Né? E esse livro está hoje aqui no Arquivo Público do Estado. Senado da Câmara é um nome interessante. Por que Senado? No Brasil, haviam apenas, se não me engano, 5 senados da Câmara. Era um título honorífico, simplesmente. Cidades importantes eram Senado da Câmara. E Cuiabá já nasceu com o nome de Senado da Câmara. Não houve nenhuma carta régia outorgando esse título honorífico. Por que isso? Porque Cuiabá era importante. Cuiabá tinha uma produção de ouro muito grande e que já resolveram criar a Câmara com esse título de Senado da Câmara e por ela ser uma das 6 mais importantes cidades brasileiras. O século XIX foi decisivo nas transformações políticas brasileiras. As províncias eram dirigidas pelos seus presidentes, escolhidos pelo imperador e assessorados pelos conselhos gerais. Organismos meramente consultivos, cabendo ao presidente da província as decisões político-administrativas. 2 partidos existiam no século XIX, o liberal e o chamado conservador. Esses 2 movimentos que os liberais vão encabeçar, eles vão pressionar inicialmente D. Pedro e posteriormente os regentes a proceder a uma abertura política no Brasil Império. Na verdade, o movimento dos liberais foi muito importante no sentido de efetivar uma descentralização. Essa descentralização não significava apenas retirar da mão do imperador a deliberação final, mas fazer com que os nativos da terra conseguissem alçar um lugar, um status no campo político. Em Mato Grosso, o movimento liberal vai se expressar em 2 momentos importantes. Antes da independência do Brasil, vai existir a deposição do último capitão-general, Francisco de Paula Magesse de Carvalho. Esse capitão-general, que era nomeado pelo rei de Portugal, ele vai ser deposto e, em seu lugar, constituída uma junta governativa, em Cuiabá. Vila Bela da Santíssima Trindade, que era então capital, ela vai reivindicar para si também a permanência como sede do governo. E ela vai constituir uma segunda junta governativa e elas vão pressionar politicamente D. Pedro para que o imperador aceitasse ou autorizasse o funcionamento de qual junta, de Vila Bela ou Cuiabá. Então, esse período que eu considero como muito importante, que são as forças políticas regionais se manifestando, se expressando, conquistando um espaço político, Mato Grosso, ele vem não só através deste movimento de 1821, que é a deposição de Magesse, mas ele vai se expressar de uma forma muito contundente em 1834, através da Rusga. A Rusga foi um movimento regencial que eclodiu em Cuiabá na noite de 30 de maio de 1834, portanto, antes do ato adicional, e esse movimento vai reivindicar o comando da província nas mãos dos nativos. A ala liberal e a ala conservadora se degladiaram nesse episódio.
os liberais à frente, através da Sociedade dos Zelosos da Independência, ela vai planejar todo um movimento que sai do campo do Ourique e desce a rua Joaquim Murtinho até a praça, toma o quartel das guardas municipais, se apossam das armas e aí começam os saques às casas dos considerados conservadores, ou seja, daqueles que vinham já desde a colônia tendo o comando da província. Então, esse movimento que os liberais vão implementar, ele vai também se expressar de duas maneiras. Os radicais querem fazer com que o movimento prossiga, que as casas sejam invadidas, efetuadas as mortes e as expulsões, não só de portugueses, mas de todos os estrangeiros e também da elite que vinha já tradicionalmente dirigindo a província, e os liberais moderados, que não aceitavam esse tipo de ação violenta praticada pelos liberais radicais. Na ala dos liberais moderados, nós temos a figura do João Poupino Caldas. Essa personalidade, que era um dos dirigentes ao lado de Patrício Manso da Sociedade dos Zelosos da Independência, ele vai dizer: esse movimento vai fazer com que nós da Sociedade dos Zelosos da Independência assumamos o poder. E não foi realmente o que aconteceu. Uma vez deposto Antônio Correia da Costa, João Poupino Caldas é alçado ao poder como presidente da província, mas os liberais radicais continuam serra acima, Chapada, rio abaixo, Santo Antônio, Diamantino, e vão por ali à caça, digamos assim, da elite conservadora que até então dominava politicamente a província. Objetivando maior descentralização do Império Brasileiro, os políticos conseguem pressionar Dom Pedro I a abdicar do trono brasileiro. Formou-se então a regência trina provisória. Na impossibilidade de manter a ordem dentro dos limites impostos pela Constituição, votou a Assembleia Geral a 12 de agosto de 1834, a Lei nº 16, ato adicional que cria as Assembleias Legislativas Provinciais. A regência permanente em nome do imperador Dom Pedro II faz saber a todos os súditos do Império que a Câmara dos Deputados autoriza a reforma e cria as Assembleias Legislativas Provinciais. Ato adicional número 16, de 12 de agosto de 1834. As Assembleias Legislativas, quando criadas pelo ato adicional, elas vão materializar o desejo histórico dos liberais, que é justamente fazer com que o poder político de cada região do país, de cada província, consiga se expressar através de seus representantes. Em abril de 1835, elegeram-se os membros da Assembleia Legislativa Provincial de Mato Grosso, composta de 20 deputados. Cada legislatura teria duração de 2 anos e as sessões legislativas seriam de 2 meses no ano, prorrogáveis excepcionalmente quando julgasse conveniente o presidente da província. Se as solicitações não obtivessem resposta nos períodos das sessões do ano, as mesmas só seriam atendidas no próximo ano. Naquele período, as eleições se processavam em 2 turnos. Elegia-se primeiro quem iria realmente votar em nome da população. Então, as listas de eleitores eram colocadas nas portas das igrejas. É importante que a Igreja Católica, nesse período, vai ter uma importância muito grande. Ao lado do juiz de paz, eles vão
cadastrar os eleitores. Quem seriam esses eleitores? Seriam pessoas que tivessem uma renda e que tivessem também propriedades. Então, se você considerar que o Brasil, nesse período, tem 3/4 de sua população escrava, que não vota, que não estuda, que não tem direitos. Se você considerar um segmento de homens livres pobres, que por sua vez não poderiam votar e tampouco ser votados, nós vamos ver que as assembleias legislativas brasileiras, elas vão surgir num universo muito acanhado de políticos, ou seja, aqueles que vão alçar o cargo de deputados, eles são majoritariamente filhos e membros das elites. Em Mato Grosso, as eleições para deputados de 1835 foram realizadas nos 4 municípios da província: Cidade de Mato Grosso, Diamantino, Poconé e os 2 distritos de Cuiabá, Sé e Pedro II. Nas apurações, receberam maioria de votos o senhor Antônio Correia da Costa, com 50 votos, José da Silva Guimarães, 49, Albano de Souza Osório, 37 e o 20º colocado com 16 votos. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ao ser instalada em Cuiabá, antes de Vila Bela da Santíssima Trindade, que era a capital da província desde 1752, cometeu seu primeiro ato verdadeiramente político, dando a Cuiabá o direito de fórum, de fato, antes mesmo que isso fosse de direito. A lei mais importante desse período legislativo foi a de número 19, de 28 de agosto de 1835, mudando definitivamente a capital da província de Vila Bela da Santíssima Trindade para Cuiabá. Faço saber a todos os habitantes que a Assembleia Provincial decretou e eu sanciono a lei seguinte. Artigo 1º. Fica declarada capital da província de Mato Grosso a cidade de Cuiabá. Artigo 2º. Ficam revogadas as cartas régias e mais disposições em contrário. Antônio Pedro de Alencastro, presidente provincial de Mato Grosso. A Assembleia Legislativa ficou instalada no casarão da Rua Pedro Celestino, onde permaneceu por 102 anos. Em 1840, entra em oposição ao governo pela primeira vez e não vota a lei orçamentária anual. Obrigam os senhores possuidores de escravos, idosos e doentes a lhes prestar assistência. Durante o Império, vários movimentos surgiram em Mato Grosso. Em 1821, quando Mato Grosso era governado por 2 juntas, uma em Cuiabá e outra em Vila Bela, que dentre as suas atividades legislativas e no intuito de prejudicar a supremacia econômica dos fazendeiros da Baixada Cuiabana, expediu uma resolução declarando extinta a escravidão da província. Devido à dualidade de governo, esse ato ficou restrito aos limites do Guaporé, não se estendendo a toda a capitania. Esse episódio ocorreu 67 anos antes da abolição. E mais, em 1872, foi fundada a Sociedade Emancipadora Mato Grossense, que liberou 62 escravos em comemoração à Constituição do Império. Em 1883, é criada a Sociedade Abolicionista. A notícia da abolição em 1888 não foi novidade em Mato Grosso. Com relação ao nome da cidade de Vila Bela, ela começou sendo, a partir de 1748, a capital da capitania de Mato Grosso. Com a sua queda, tanto na questão social, política e econômica, houve o seu declínio natural e Cuiabá assimilou e assumiu esse posto importante e passou a ser a capital da capitania de Mato Grosso ainda no começo do século XIX. A partir dessa época, Vila Bela entrou em declínio e passou a se chamar Mato Grosso. Então, por dezenas de anos, a cidade
em declínio, uma cidade que ficou abandonada à sua própria sorte, passou a ter o nome de Mato Grosso, o nome que ela carregava ainda no período que Mato Grosso passou a ser colonizado, né? E esse nome foi dado pelos irmãos Paz de Barros numa descoberta das minas do Mato Grosso, em função da vasta área de floresta amazônica que eles se depararam. Os anos se passaram, né? E um fato importante ocorreu em 1878. Nesse período, governava a província de Mato Grosso João José Pedrosa, tido como um dos melhores governantes da província. A Assembleia Provincial juntou-se e decretou o fim do município de Mato Grosso, em função do que ele apresentava, ou seja, decadência total da área financeira, o comércio, as pessoas estavam desanimadas, era uma tragédia. Isto chegou na mão do governador e ele analisou profundamente aquele documento e viu que era um absurdo você extinguir um município de uma história tão importante como era Vila Bela, e ele fez chegar à Assembleia Provincial um documento onde ele se negava a assinar a extinção do município. No ano de 1864, com a Guerra do Paraguai, não houve movimentação na Assembleia, a maioria de seus membros se apresentou ao serviço militar. Em 1875, 5 anos após o término da guerra, surgiu o primeiro título de eleitor, isso na tentativa de acabar com as fraudes eleitorais. Liberdade, liberdade, a presença sobre nós, das lutas na tempestade, para que ouçamos tua voz. A notícia da proclamação da República somente chegou a Cuiabá na madrugada do dia 9 de dezembro de 1889, 25 dias depois, trazida pelo paquete Cochipó, pegando a população de surpresa. Nas primeiras horas do dia seguinte, chegou a notícia do fim do regime imperial e do novo sistema republicano. Junto com a notícia, chegou carta comunicando ter sido o general Antônio Maria Coelho, um dos heróis da Guerra do Paraguai, o qual se encontrava em Cuiabá fiscalizando tropas de infantaria, nomeado governador de Mato Grosso. É interessante observar ter sido o general Antônio Maria Coelho empossado perante uma assembleia inexistente, diante da sua dissolução, objeto do decreto número 7 de 20 de novembro de 1889, depois da proclamação da República. A história de Mato Grosso, a partir de 1889, na proclamação da República, vai sofrer uma grande mudança. Serão os grupos políticos do Estado, num novo cenário político nacional, a queda do Império, querendo preencher os espaços políticos. Aqueles que defendiam o Império, aqueles que tinham poder durante o Império, na sua grande maioria, vai perder este poder com a chegada da República. Nós não podemos esquecer que Mato Grosso estava longe dos grandes centros nacionais, que a época do ouro já havia acabado, que a riqueza do Estado não era tão grande e os cargos públicos eram de fundamental importância para qualquer grupo chegar ao poder. Nomes como de Totó Paz, Joaquim Murtinho, Generoso Ponce, todos eles se engalfinhando na disputa do momento, para ver, digamos, quem tomava conta deste Estado. Mato Grosso vai passar, digamos, por 3 revoluções com aspas, sem aspas, mas era aquilo na definição do poder no Estado. Foram reiniciadas as disputas políticas através dos novos partidos. O nacional, chefiado pelo governador, general Antônio Maria Coelho, e o republicano pelo presidente da Assembleia, coronel Generoso Ponce. A tensão em Mato Grosso chega a nível insustentável.
O presidente Marechal Deodoro da Fonseca, pressionado, demite o general Antônio Coelho e nomeia o general Frederico Solon de Sampaio Ribeiro, que não consegue hegemonia entre os políticos mato-grossenses, assumindo seu vice, o republicano José da Silva Rondon. No dia 30 de junho de 1891, é instalada a Assembleia Constituinte sob a presidência de Generoso Ponce. Em sessão solene, é promulgada a primeira Constituição Republicana do Estado, assistida pela sociedade cuiabana. No dia seguinte, foi eleito pela Assembleia o novo presidente do Estado, Dr. Manuel José Murtinho. Em novembro de 1891, o Marechal Deodoro entrou em desavenças políticas com o Congresso Nacional, reduto de monarquistas. Deodoro chega à beira do impeachment e tenta dar novo golpe. Decreta o estado de sítio, chama a censura e fecha o Congresso. O golpe não dá certo e o Marechal Deodoro é obrigado a entregar o poder ao vice-marechal Floriano Peixoto, que tem a aceitação dos fazendeiros e da classe média. A mudança tem reflexos na administração mato-grossense. O general Antônio Maria Coelho e seus aliados, não conformados com a anulação das eleições de 3 de janeiro, viram neste momento a oportunidade para depor o presidente Murtinho. Organizam forças militares vindos de Corumbá, com guarnições de Cuiabá, e depõem o presidente Murtinho. Generoso Ponce organiza forças patriotas chamadas de Legião Libertadora e entra na capital à frente de 3.000 homens. Luiz Benedito renuncia ao cargo. Dr. Manuel Murtinho reassume o governo, consolidando dessa forma o regime democrático. Mato Grosso, então, ficou entre 1892 até 1899, 7 anos de certa bonança, com um controle político maior de Generoso Ponce aqui e Joaquim Murtinho na capital federal. Os dois eram aliados. Joaquim Murtinho foi para o Rio de Janeiro com 13 anos, filho de um baiano com uma cuiabana, baiano médico. Dos 13 anos para cá, ele nunca mais voltou em Cuiabá. Ele foi ministro 2 vezes, uma de Obras Públicas e depois outra da Fazenda, com repercussão nacional. Joaquim Murtinho foi um dos donos da Mate Laranjeira, a maior empresa de Mato Grosso do período, que explorava os ervais, como se diz, no hoje Mato Grosso do Sul, para vender na América do Sul e para vender também na região do hoje Mato Grosso do Sul. E ele fundou também e era dono de um banco, Rio Mato Grosso. Ele tinha influência fundamental na política do Estado. O irmão dele, Manuel Murtinho, foi governador, claro, por influência dele. E Manuel Murtinho foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o primeiro mato-grossense a ser ministro do Supremo foi irmão do Joaquim Murtinho, por uma influência dele no Rio de Janeiro. Naquele momento tinha que trocar o governo e Generoso Ponce quis colocar alguém da copa e cozinha, digamos assim, dele, colocando o irmão do sócio da casa comercial dele como candidato a governador. Tinha o apoio do seu partido no Estado. Mas Joaquim Murtinho, chefe, digamos, da política de Mato Grosso na capital federal, não queria dar tanta força a Generoso Ponce, porque o grupo mais forte daqui do Estado, que ele estivesse junto, era aquele grupo que ia eleger o senador. E ele não poderia deixar Generoso Ponce sozinho tomar conta da política do Estado, porque ele, Joaquim Murtinho, estava vendo, era ele politicamente também. Então ele vai atalhar esta pretensão do Generoso Ponce. Em 1899, Manuel Murtinho, apoiado pelo presidente Campos Salles, forma juntamente com os dissidentes a Legião Campos Salles, comandada por Antônio Paes de Barros, Totó Paes. Seu objetivo, pressionar a Assembleia para anular as eleições e determinar a realização de um novo pleito e assegurar a tranquilidade. É neste momento, não naquele dia ou naquela hora, mas é neste momento político que surge a figura de Totó Paes. Ele vai juntar-se a Joaquim Murtinho para o enfrentamento até no campo de batalha com Generoso Ponce, para não permitir que o candidato do Generoso Ponce fosse o próximo governador. Aliás, na pesquisa, na eleição feita, interessante dizer que quem fazia a contagem dos votos daquela época para governador, olha que coisa interessante, era a Assembleia Legislativa.
Então, ter maioria na Assembleia Legislativa era fundamental para qualquer grupo político. E a Assembleia Legislativa, que era do lado do generoso Ponce, mesmo com as tropas do Totopaz cercando a Assembleia Legislativa, já em uma revolução, já com o pessoal no campo, já com o Totopaz comandando um grupo contra o generoso Ponce. A Assembleia Legislativa vai aceitar, a Assembleia Legislativa era do generoso Ponce, a sua maioria, vai aceitar a derrota no campo, vamos dizer, militar, mas fez a contagem dos votos dos candidatos daquela eleição em que o generoso tentava colocar alguém de sua copa e cozinha. A ata da Assembleia Legislativa mostra que o candidato dele teve uma votação extraordinária, né, perante o candidato da oposição. Então o seu grupo fez a maioria tranquila dos votos que saiu para o seu candidato, mas teve que ser substituído. Aí entrou um candidato na baioneta, vamos dizer assim, que era do grupo Generoso Ponce e Totopaz. Totopaz, o Antônio Paz de Barros, que começa a ter força política no Estado e que vai ter um desfecho lá na frente que é de grande repercussão histórica. Ele era filho de usineiros da que se chamava antes do Rio Abaixo. Tradicional, na beira do Rio Cuiabá. Mato Grosso teve um comércio internacional muito forte depois da Guerra do Paraguai, por causa da hidrovia Paraguai-Paraná. Esta hidrovia que hoje está abandonada e que corta os países do Mercosul. Mato Grosso tinha uma ligação muito mais forte com a Argentina e o Uruguai do que com o Rio de Janeiro. As pessoas de posse daqui, quando queriam se divertir, elas iam a Buenos Aires ou Montevidéu e não no Rio de Janeiro. Quando ficava doente, ia tratar numa capital da Argentina ou do Uruguai e não no Rio de Janeiro, por causa da hidrovia. As casas comerciais eram casas comerciais e casas bancárias. Para quê? Para importar produtos e exportar produtos. O generoso Ponce era dono de uma casa comercial, que importava e exportava produtos e até emprestava dinheiro. As casas cuiabanas do período tinham produtos importados da Europa inteira, as casas da elite daqui, claro. E é nesse contexto que vai surgir esse personagem da economia e da política do Estado. Ele vai receber um empréstimo da Alemanha em dólar de 1997, que essa pesquisa já foi feita, seria o equivalente a 4 milhões de dólares. Uma boa quantia para aquela época. Este dinheiro foi para construir a usina Itaici, esta mesma que ainda se vê os escombros no Rio Cuiabá, entre Santo Antônio e Barão de Melgaço. Esta usina, para montar, vieram os alemães do local onde é que se fabricava este maquinário na Alemanha. A família Reiner, que tem descendentes até hoje em Mato Grosso, foi o patriarca da família que veio montar esta usina. Na usina do Totopaz tinha, acreditem, naquela época, quando a margem do rio Cuiabá era quase, me permita dizer, um feudalismo no tratamento com os seus trabalhadores, na usina dele tinha escola para filhos dos trabalhadores, tinha banda de música, os trabalhadores faziam ginástica pela manhã, tinha moeda própria, usina própria, a farmácia. Era uma atuação no plano social tremendamente diferente do que ocorria na Cuiabá, no Mato Grosso daquele período, no tratamento com o seu trabalhador. Na Europa, a Alemanha havia decidido enfrentar o capitalismo inglês onde quer que ele estivesse. E o capitalismo inglês já dominava esta região através do prata, com sede em Buenos Aires. Dali, o capitalismo inglês tinha as suas ramificações por toda essa região e com um domínio muito maior. Quem vendia produtos, quem comprava embarcações e tudo mais, era capital inglês. E a Alemanha resolveu enfrentar no mundo a Inglaterra. Informações eu tenho de que 2 lugares na América Latina, eles escolheram para fazer esse investimento. Um em Cuba, de usina de açúcar, e outro aqui nas margens do Rio Cuiabá. O poder exercido pelo coronel Totopaz, Antônio Paz de Barros, neste período, favorece sua candidatura ao governo do Estado. Com apoio do senador Joaquim Murtinho, é eleito em 1903, assumindo o governo de Mato Grosso. Generoso Ponce, o nome mais forte politicamente do Estado,
e outros políticos do Partido Republicano começam a fazer um forte movimento de oposição a Totopaz. E é interessante nesse momento dizer o seguinte, que aquele Joaquim Murtinho, que estava unido a Generoso Ponce em 1892, naquela revolução local, esse Joaquim Murtinho se afasta do Generoso Ponce e se junta ao Totopaz contra o Generoso Ponce. Olha como é que é a política. Contra o Generoso Ponce. E aí se constrói uma amizade, um relacionamento no governo que virá, e é neste governo que ocorre um fato interessante que é muito comentado na história e tal. Porque o genro do Totopaz era o delegado, vamos chamar de polícia, era o chefe de polícia do estado de Mato Grosso. E a oposição de Generoso Ponce, era forte, não era fraca. E começava a fazer movimentação contra o Totopaz. E um dia, está nos anais de história do Estado, o irmão do Totopaz, os dois irmãos do Totopaz, vão dar um ultimato a outro irmão do Totopaz, olha aí. Esse outro irmão, chamado Janjão, era associado, era oposição ao próprio irmão. Dois outros irmãos do Totopaz vão rio abaixo na fazenda desse irmão, onde que estavam reunidos adversários do Totopaz, e alguns deles são amarrados e são levados de lá pela força policial, e aí acontece a chamada Baía dos Garcês, em que morre várias pessoas e que vai ser o mote mais tarde para manchar a imagem do Totopaz. Por que eu estou dizendo manchar, morreu ou deixou de morrer? Não existe uma prova 100% cabal de que houve as coisas na Baía do Garcês, mas tem um dado que chama a atenção. O Supremo Tribunal Federal, instado pela oposição, provoca o governo aqui de Mato Grosso para dizer onde é que estavam certas pessoas que estavam na fazenda e que tinham desaparecido. Então o governador da época lista o nome de 4 ou 5 pessoas que estavam lá e tinham desaparecido. Ora, se ele listou 4 ou 5 pessoas, é porque então existe um indício, não prova cabal, de que alguma coisa houve na Baía dos Garcês. Mas é preciso um parênteses, outro parênteses aqui. Um pesquisador, aqui em Mato Grosso, buscando informação sobre as famílias cuiabanas, encontrou no arquivo público os documentos referentes ao processo da Baía dos Garcês. Mas olha que interessante. O Totopaz morreu em julho de 1906. Esta busca e este processo da Baía dos Garcês, de um fato que aconteceu em 1904, foi reacendido depois da morte do Totopaz, em agosto de 1906. O fato aconteceu em 1904. Certo? Então, nesse caso, reacenderam alguma coisa do governador já morto. E as pessoas ouvidas não teve testemunhas, digamos, que dissessem o contrário. Eram pessoas, testemunhas, que disseram o que aconteceu na Baía dos Garcês e que todas numa direção, que houve isso, que houve aquilo, aquilo outro. Não estou dizendo em absoluto que não houve, mas o que partiu para enodoar, digamos assim, a imagem do governador morto perante a opinião pública do Estado foi o que aconteceu na Baía dos Garcês anos antes. O processo não foi instalado anos antes, o inquérito, perdão, não foi feito anos antes. O inquérito foi feito depois do governador morto. Então, pode ser que tenha havido aí interpretações que tenham ajudado a manchar a imagem do governador. Em 1903, o Brasil ia assinar o Tratado de Petrópolis com a Bolívia, em que o Brasil, me permita a expressão, tomava o Acre da Bolívia. No Tratado de Petrópolis, dessa seção do Acre, constava ali que a Bolívia receberia uma estrada de ferro, Madeira Mamoré, que a Bolívia receberia trechos, pedaços do estado de Mato Grosso, que faz fronteira com a Bolívia. E Joaquim Murtinho, no Rio de Janeiro, diz para
Totopaz não aceitar que Mato Grosso perdesse trechos do seu território de acordo com o Tratado de Petrópolis. O Totopaz era aliado do Joaquim Murtinho. Foi o Joaquim Murtinho, junto com eles dois, que derrotaram o generoso Ponce e sua força política e militar no Estado. A história mostra que Rodrigues Alves, que é o presidente da República, manda um telegrama ao Totopaz pedindo que ele endossasse o Tratado de Petrópolis, que não atrapalhasse o Tratado de Petrópolis. Totopaz, ao invés de obedecer o amigo político e correligionário, que era o Joaquim Murtinho, que era senador no Rio de Janeiro, prefere ficar com o presidente da República, Rodrigues Alves. O Joaquim Murtinho era contra o Tratado de Petrópolis, que cedia o Acre para o Brasil. Política. Joaquim Murtinho, Pinheiro Machado, Rui Barbosa, citando esses três grandes nomes da política nacional, eram contra Rodrigues Alves no Rio de Janeiro. Eram adversários do Rodrigues Alves. O Joaquim Murtinho tinha sido ministro da Fazenda do governo anterior de Campos Salles. Então ele fazia parte de um grupo que era o presidente, ou seja, a política é coisa, dizia antigamente, coisa complicada. Não interessa aí que o Brasil ia ter benefício, interessa, no caso, é atazanar a administração política do presidente. Se o presidente consegue, e conseguiu, realizar a proeza de tomar o Acre daquela maneira, sem gastar muito, crescia o nome do Rodrigues Alves. Então os seus adversários políticos, incluindo Joaquim Murtinho, queriam machucar isso politicamente. E o que ocorreu? Ele pede a seu correligionário, Totopaz, que não endosse o tratado, que inclusive fizesse manifestação no Estado contra o Tratado de Petrópolis. O que fez Totopaz? Se ligou diretamente ao presidente, esqueceu o pedido do seu correligionário e, neste momento, eu acho que ele se condenou politicamente. Ele fez um gesto de grandeza, de ousadia política, de dizer o seguinte: ok, eu não vou ter uma ligação com alguém que é apenas senador, eu vou ter uma ligação imediatamente com o presidente da República, que era o Rodrigues Alves, e ele ousou fazer isso. Mas ao ousar fazer isto, o que ocorreu? O Joaquim Murtinho, que era adversário do generoso Ponce, se junta outra vez ao generoso Ponce e agora vai atacar o Totopaz. É nesse momento, então, que ocorre a chamada Terceira Revolução em Mato Grosso, homens no campo, batalha, tiros, aquela coisa toda, e que o Totopaz teve que sair do governo, se refugiou em determinado local. É interessante chamar a atenção para um detalhe muito importante da história. Rodrigues Alves não abandonou o Totopaz. Ele mandou, comandado por Barreto, uma força de mais de 700 homens para manter o Totopaz no poder. Naquela época, uma embarcação, ou as embarcações, levavam cerca de 30 dias. Mas o que ocorreu? Essa força se desloca do Rio no mês de maio, junho. O generoso Ponce morava em Corumbá. Quando explode esta revolução, que ele era um dos comandantes, e junto com Joaquim Murtinho, o que ele fez ao sair de Corumbá? Olha como é que coisa interessante. Ele foi levando todas as embarcações que existia ali, que poderia navegar no Pantanal na época da vazante. Maio, junho é vazante. O rio está mais vazio. Ele foi levando todas trazendo com ele. E mais, existia em pontos dessa passagem aí, dessa subida, locais para lenha, para as caldeiras das embarcações. Ele pegava todas. Ele não deixava lenha. O que aconteceu? O Barreto, quando chegou em Corumbá, as embarcações que ele trouxe do rio eram embarcações muito grandes e não dava para subir o rio. Não havia outro caminho para o grupo vencedor daquele momento, Generoso Ponce, me permita dizer isso, por isso que eu estou falando que é uma conclusão macabra, em não matar, digamos, assassinar o Totopaz. Por quê?
Porque eles sabiam que vinha uma tropa do governo federal, Rodrigues Alves, para manter o Totopaz no poder. Se o Totopaz não fosse morto, quando eles chegassem, o que ia acontecer? A tropa federal ia colocar o Totopaz de volta no governo. E aí, ninguém pode dizer se não haveria retaliação por parte do Totopaz. O grupo entendeu, então, de eliminá-lo fisicamente, não prendê-lo,